Capítulo 36. A morte te cai bem. 14º dia da lua de sangue. Salme, inverno, ano 3081 após a perdição. Eldar sentou-se inclinado para frente nos degraus da varanda, esticando o peito e inclinando a cabeça para trás. Sua coluna e pescoço estalaram, os músculos das costas se contraíram em espasmos. Ele fez uma careta e permaneceu nessa posição até que os espasmos diminuíssem e se transformassem em uma dor surda, seus músculos relaxando novamente. Ele soltou um longo suspiro de exaustão, mergulhou o pano que tinha na mão direita de volta no balde ao seu lado e continuou a limpar o sangue do martelo. Seu martelo de guerra original havia sido esmagado por um marcado de sangue há algum tempo, e um dos ferreiros de Salme forjou para ele a arma que agora repousava em seu colo. A cabeça ostentava um martelo de um lado, dividido em 9 pontas como um pilão de carne de açougueiro, com uma ponta robusta ocupando o outro lado. Não era nada sofisticado, mas matava Urax, e era tudo o que ele precisava. Algumas crianças haviam começado a chamar a arma de quebra-ossos, mas Eldar não se importava muito com o nome. Dar nome a uma arma era algo inútil. Ele apertou os olhos enquanto olhava para o sol da manhã, retirando um pedaço de carne cinzenta dos dentes do martelo. O ataque dos Urax naquela noite tinha sido mais sangrento em muito tempo, e ele ainda não tinha dormido. Não que ele dormisse muito, de qualquer forma. As feras estavam mais quietas nos últimos dias, mas ele não se iludia. Isso só significava que elas estavam ocupadas matando mais viajantes pelas estradas ou aumentando seu número no cerco de Camilin. E assim que aquela cidade caísse, Salme seria a próxima. Ele pousou o martelo ao lado, pegou um pano limpo, molhou na água e limpou o sangue seco e a sujeira do rosto e do pescoço. Manter-se limpo era uma tarefa árdua. Não podia tomar banho todos os dias, simplesmente não era viável, e ainda assim, todas as noites, se cobria com sangue fresco de Urak. Um pano úmido era a melhor maneira de evitar parecer que tinha saído rastejando de uma pilha de cadáveres. Enquanto limpava um pedaço de sangue de trás da orelha, a jovem Lina Styr e sua mãe, Mara, apareceram na esquina. Lina carregava um monte de cestos tão altos que chegavam acima de sua cabeça, enquanto Mara segurava uma enorme panela de ferro. Você deveria estar dormindo. Mara franziu a testa para Eldar, balançando a cabeça. E você bem que merecia um banho quente. Eu bem que preciso de muitas coisas, Mara. A carranca da mulher se transformou em um olhar compassivo. Ela havia perdido o marido 4 verões antes, na mesma batalha que vitimou a Embrier e muitos outros. Ela compreendia a dor de Eldar. Ele suavizou o semblante, dando um meio sorriso a Mara e olhando para a jovem Lina. E o que você tem aí, mocinha? Uma pequena cabeça loira surgiu por trás da torre de cestas, com olhos verde-brilhantes e um sorriso que parecia genuíno demais para o estado atual do mundo. Trouxemos comida para o senhor, mestre Hammersmith. Ela estufou o peito um pouco, erguendo o queixo. Eu mesma fiz o bolo de cenoura. Juro que fiz. E o pão? Tem sementes e nozes. É mesmo. Até mesmo um velho rabugento como Eldar não conseguiu conter o sorriso ao ouvir o orgulho na voz de Lina. Ele se levantou com dificuldade, os joelhos reclamando e as costas doendo. E tudo isso é para mim? Não, disse ela, rindo. Acho que sim. Eldar fingiu pegar toda a pilha de cestas dela. Não, não é. Lina deu uma risadinha, se virando para impedir que ele pegasse as cestas. Só uma. Ah, tudo bem então. Mas o que acontece se eu comer o bolo inteiro de uma vez? Você fará outro para mim? Você não conseguiria comer o bolo inteiro. Não sozinha. É um desafio que estou disposto a aceitar. Ele bagunçou delicadamente o cabelo de Lina e se virou para Mara. Obrigada. Você não precisava. A mulher balançou a cabeça. Bobagem, Eldar. Todos nós temos nosso papel a desempenhar. Eu não sou boa com uma lança, mas posso te alimentar. Deus sabe que você também não é bom nisso. Aqui. Mara entregou-lhe a panela de ferro, que era muito mais pesada do que ela havia feito parecer. Ensopado de cordeiro. Vai se manter fresco por alguns dias se ficar bem fechado no frio. Mas acho que não vai durar tanto tempo. Ela pegou a cesta de cima da torre de Lina e a colocou no degrau ao lado de Eldar. Pão, bolo doce de cenoura, geleia de amora e scones. Mara, Eldar fez menção de protestar, mas foi interrompido por um estalo seco de língua. Eles já tinham feito essa dança muitas vezes nos meses desde que chegaram a Salme. Tenho outras pessoas para alimentar, Eldar. E não tenho o dia todo para ficar aqui discutindo com você sobre geleia de amora.
Você é uma boa pessoa, Marastir. Você parece muito distante de si mesmo, Eddard. A mulher fez uma leve reverência e continuou andando com Lina a reboque. Eddard passou o martelo pela alça nas costas, pegou a cesta e a levou, junto com a panela, para dentro da casinha de madeira que chamava de sua, e colocou ambas sobre a mesa. Havia pouco mais lá dentro. Uma cama, um baú, uma mesa, um guarda-roupa e uma cadeira, com uma lareira embutida na parede leste. Ele não precisava de muito mais e raramente passava tempo entre as quatro paredes, a menos que estivesse dormindo. Aquele lugar não era seu lar. Ele nunca mais teria um lar. Isso havia morrido com a ela. Ela fora seu porto seguro, seu calor, seu conforto. Sua única tarefa agora era proteger o povo da Clareiras, zelar por eles como o pai faria. Depois disso, ele encontraria sua esposa nos salões de Ashiron. Era um plano simples, mas era um bom plano. O pensamento em Aela fez com que ele levantasse a mão direita e acariciasse o brinco de obsidiana, esculpido em forma de pena, que pendia de um furo ainda cicatrizando em sua orelha direita. Ele o usava desde a noite em que ela morreu. Ouviram-se batidas na porta. Então você também não dormiu. Anya Gritten estava parada na porta escancarada, com sangue e sujeira impregnados em suas roupas de couro, o rosto praticamente igual, os cabelos ruivos castanhos como casca de árvore. Eddard pegou um pano limpo do balcão e jogou para ela. Tem um balde nos degraus. Enquanto Anya lavava o rosto e as mãos, Eddard tirou o bolo de cenoura doce de Linastir da cesta e cortou 2 fatias. Ele saiu para a varanda e ofereceu uma a Anya. A jovem recusou, mas ele colocou o objeto em suas mãos mesmo assim. Ela era tão má quanto ele por recusar a gentileza. Sem garfo? Perguntou ela, sentando-se nos degraus. Sem garfo, sem louça para lavar. Eddard sentou-se ao lado de Anya, dando-lhe um sorriso fraco. Falou como um homem. Falou como um sábio. Eddard mordeu o bolo de cenoura, soltando um suspiro involuntário. Linastir fazia um bolo muito bom. Muitos feridos. Anya assentiu com a cabeça, a boca cheia de bolo. Mais do que eu esperava. Alguns que estão muito além da minha capacidade. As 2 pernas de Parlinstein estavam quebradas, estilhaçadas como vidro. Fiquei com ele por horas, tentando mantê-lo conosco. Mas, no fim, tudo o que pude fazer foi dar-lhe sangue Outweighed e esperar que isso facilitasse sua jornada. Não sei como você consegue, Anya. Sua mãe teria orgulho. É muito mais fácil tirar uma vida do que salvar uma. Imagens do corpo mutilado e retorcido de Verna Gritten passaram pela mente de Eddard. Ele conhecera a mulher a vida toda, e agora ela simplesmente havia partido. Anya deu um sorriso suave, um sorriso que se desfez em segundos. Ela enfiou o resto do bolo na boca, quase o engolindo. Com isso, estou exausta e preciso dormir. Vamos! Eddard e Anya caminhavam pelas ruas de Salme, acenando para aqueles que passavam enquanto seguiam com suas atividades matinais. Ele se lembrava de como Salme era apenas 1 ano ou 2 antes. Não passava de uma vila, com casas de madeira robustas, não muito diferentes das de Deglade, e uma população de não mais do que algumas centenas de habitantes. Agora o lugar era uma cidade em todos os sentidos, lar de milhares de pessoas que haviam migrado de toda a região oeste de Ilhanara. As casas erguidas para abrigar os novos cidadãos eram uma mistura de pedra, madeira e tijolos de barro, com telhados de palha e telhas. Eddard e Anya pararam num pedaço de terra na extremidade oeste da cidade, suficientemente longe da água para que o solo estivesse úmido, mas não encharcado. Foi ali que plantaram as sementes de freixo. A ideia fora de Tarnpin. Em Deglade, eles haviam retirado mechas de cabelo de todos os corpos enterrados e plantado cada uma com sua própria semente. Quando os humanos chegaram a Eferia, o freixo era sagrado para seus deuses, a árvore da vida e da morte. Os ensinamentos e a adoração desses antigos deuses praticamente desapareceram, mas o conhecimento sobre o freixo permaneceu. Eddard ajoelhou-se diante da muda de Aela, que tinha menos de 15 centímetros de altura. Ele estendeu a palma da mão sobre a terra. Sinto sua falta de novo hoje, meu amor. Assim como sentirei amanhã. Assim como ontem. Porque você simplesmente não fugiu. Ele estava zangado com ela há um bom tempo. Furioso, até. Mas então percebeu que, pelo menos assim, conseguiria suportar a dor de um mundo sem ela. Uma dor que ela jamais precisaria conhecer. Ele permaneceu ali ajoelhado, imóvel, com a mão pressionada contra a terra, até que Anya finalmente quebrou o silêncio. Está na hora de eu dormir. Anya estava parada sobre a muda de árvore que fora de sua mãe,
os olhos vermelhos e lágrimas escorrendo pelo queixo. E você? Você não serve para nada se estiver cansada demais para usar esse martelo. Nos veremos amanhã, sussurrou Eardard para ela. Levou os dedos aos lábios e a beijou, pressionando a mão contra a terra antes de se levantar. O sono ainda não me chama. Ele se virou para Anya e estendeu os braços, oferecendo-lhe um abraço. A jovem o abraçou de volta e encostou a cabeça em seu peito, soluçando baixinho. Somos unha e carne. Ele passou a mão nas costas dela. Só que eu sou bem mais jovem e cheiro melhor. Anya fungou e riu, sorrindo enquanto se afastava. Cuidado com a língua. Ainda sou um ancião da clareira. Eardard apertou os ombros de Anya suavemente, suspirando e enxugando uma lágrima de sua bochecha. Anya grita em o salvara. Não fisicamente, mas mental e emocionalmente. De todas as pessoas na clareira, fora ela quem se recusará a deixá-lo se afundar na bebida, a deixá-lo se perder. E por isso, ele lhe devia uma dívida impagável. Vá descansar um pouco. Com a partida de Anya, Eardard depositou um último beijo na muda de Aela e foi fazer sua ronda pela cidade antes de se recolher. Era uma rotina na qual ele havia se acostumado, e graças aos deuses por isso. Mais de uma vez ele encontrara um trecho de muro quebrado e sem reparos, um homem ou uma mulher ferido, caído, em uma vala, ou qualquer outro tipo de problema, que parecia não ter fim. Muitos desses problemas haviam diminuído cada vez mais desde que Dalen Virandran assumirá o comando das defesas de Salme, ou Lorde Capitão, como muitos outros passaram a chamá-lo. Ele era um jovem impressionante, claramente criado para a guerra. Se não fosse por ele, pelos Belduaranos e pelos anões, e, para ser sincero, também pelos Lorianos, Salme teria sido reduzida a escombros meses atrás, com todos os seus habitantes mortos. Enquanto caminhava, passou por uma das muitas praças construídas na cidade. Ali encontrou quase uma centena de jovens com lanças nas mãos, todos de pé, eretos e prestando muita atenção a 3 dos Belduaranos, que os instruíam sobre a maneira correta de se posicionar e se movimentar em formação. Dalen havia introduzido esses treinos. Os jovens, 16 anos ou menos, não lutavam nas muralhas. Pelo menos não ainda. E assim, eram treinados pela manhã na segunda rotação. Após passar pela praça, Eardard subiu uma escadaria que levava as muralhas ao longo da paliçada da cidade, que havia se tornado mais espessa e alta. Os Uraks só haviam atacado 3 vezes durante o dia. Mas em 2 dessas 3 ocasiões, os defensores de Salme foram pegos de surpresa. Isso não aconteceria novamente. Ele marchou ao longo das muralhas, certificando-se de que cada guarda estivesse em seu posto. Eles o conheciam. Todos o conheciam. Felhamer. O chamavam. Parecia tão ridículo quanto dar nome a uma espada. Talvez heróis lendários merecessem nomes. E mesmo assim, as verdadeiras lendas nunca precisaram de um, o grande Cassian Tal, Alvira Serris, Ruar Coden. Eardard nunca lutara pelo exército de Ilhanara como Vars e os outros. A maior batalha que presenciara fora durante seu tempo na guarda da cidade de Clareira, em sua juventude, onde seu martelo esmagara muitos peitos de Urak. Mas mesmo assim, aquilo não se comparava à escala da guerra que agora devastava Eferia. Ainda assim, ele aceitaria o nome enquanto isso lhes desse coragem para considerá-lo digno dele. Ao contornar a muralha e se aproximar dos portões, ele encontrou Lana Meia-Mão, uma das anciãs de Salme, observando a paisagem do outro lado. Ela estava de braços cruzados, com a cabeça inclinada para o lado. Ela lançou um olhar para Eardard quando ele se aproximou. Hammersmith, você deveria estar descansando. Seus olhos estavam escuros e fundos, e respingos de sangue na nuca e atrás das orelhas haviam passado despercebidos quando ela se limpou após a luta. Já ouvi isso muitas vezes esta manhã, mas apenas de hipócritas. Lana bufou ao ouvir isso enquanto Eardard se sentava ao lado dela. Ela observava os trabalhadores labutando diante das muralhas, cavando os fossos secos que Dalen havia ordenado. Um deles já estava terminado, e naquele exato momento, homens e mulheres retiravam cadáveres de Urak empalados das estacas fincadas em sua base. Enquanto os corpos da noite anterior eram removidos, outro grupo trabalhava em um segundo fosso, cerca de 3 metros mais distante das muralhas do que o primeiro. Eles cavaram a trincheira com pás, amontoando a terra do outro lado, antes de fixar longas estacas de madeira no local. Era um trabalho árduo e extenuante, e mesmo no frio do inverno, muitos dos trabalhadores estavam sem camisa e suando. Eu nunca te agradeci, Hammersmith, disse Lana. Por quê? Dei uma surra no Benen. Desde então, ele tem sido muito mais fácil de lidar. Com prazer. Eardard cruzou os braços.
Embora homens como ele nunca deixem as coisas como estão. Ele virá atrás de mim, seja com uma lança nas costas durante a luta, seja com algum tipo de veneno na minha bebida, ou talvez uma noite eu simplesmente caia do muro. Acho que consigo mantê-lo sob controle. Mas aconselho você a ter a mesma cautela. Não sou novato nestes jogos, Hammersmith. Como você bem sabe. Acontece que a comida do Benem ultimamente está um pouco mais doce do que o normal. O que você fez? Eu. Lana franziu os lábios, erguendo a mão aberta com apenas 2 dedos e o polegar. Eu jamais faria algo assim. Mas quando Freisbrier visitou Salme pela última vez, a meu pedido, plantou muitas flores de fanril perto do salão principal, um remédio natural para a constipação, se bem me lembro. E eu juraria que vi uma das cozinheiras de Pirn colhendo-as por acaso. É muito fácil confundir fanril com Bartip em flor. Lana, você vai matar o homem fazendo-se cagar até morrer. Como já disse, Erdart, não fiz nada. Sou apenas um observador casual. E a minha observação é que Benem está tão ocupado bebendo água até não aguentar mais e evacuando que isso não me causa nenhuma preocupação. Estou apenas especulando que talvez o cozinheiro tenha escolhido a flor errada. Ao longo dos anos, Erdart sempre conheceu Lana como uma mulher inteligente, de raciocínio rápido e mais do que capaz em combate. Mas naquele momento, ele fez uma promessa pessoal a si mesmo: nunca a tornaria sua inimiga. Todos os homens morrem, e há muitas maneiras de fazê-lo. Mas morrer de medo era uma que ele esperava evitar. Bem, os fossos parecem eficazes. Ele gesticulou para 3 homens que lutavam para puxar o corpo de um Urak, que estava preso a 4 estacas atravessadas em sua perna, peito e pescoço. Com certeza. Simples, bruto e incrivelmente eficaz. E isso é mais uma coisa pela qual devo te agradecer. Sugerir que Dalen Virandran liderasse a defesa foi uma escolha inspirada. Embora eu ouse dizer que ele dorme menos do que você e eu. Erdart seguiu o olhar de Lana e viu Dalen Virandran de joelhos na segunda trincheira, arrastando uma pedra enorme para que a trincheira pudesse ser aprofundada. Pelo pai, esse homem nunca para. Havia tanto sangue e sujeira misturados e amassados no rosto e na pele de Dalen que ele parecia mais um cadáver do que um homem vivo. Desde o ataque dos Uraks naquela primeira noite, Dalen sempre estivera onde a luta era mais intensa. Ele, os Beldoaranos e aqueles 3 anões que nunca o abandonaram. E isso também era verdade poucas horas antes, quando Dalen vigiava as muralhas sobre os portões do pôr do sol ao nascer do sol. O jovem chegou a saltar das muralhas depois que um dos Beldoaranos foi derrubado das ameias. A mulher quebrou a perna em vários lugares, mas graças a Dalen e aos outros que seguiram louco, ela sobreviveu. O próprio Erdart a carregou de volta pelos portões enquanto a luta diminuía. Erdart não se surpreendeu ao ver o homem ainda acordado, pois isso acontecia na maioria das manhãs, mas vê-lo cavando a trincheira foi realmente inesperado. Quanto tempo vocês acham que podemos aguentar? Lanan quebrou o silêncio, ainda olhando para Dalen Virandran e os outros. Isso depende inteiramente da intensidade com que nos atacarem. Eles deram uma aliviada nas últimas noites. O clima está melhor. Mas não duvido nem por um segundo que voltarão com o dobro da força. Se Camilin cair, seremos os próximos. E virão com um número muito maior de jogadores. A menos que eles se dirijam para Midaven. Isso. Mas prefiro me preparar para o pior e rezar para Varim pelo melhor. Muito dependerá de se as forças enviadas pelo pai de Dalen e por Kalen chegarem a tempo. Mesmo enquanto falava, Erdart ainda não conseguia acreditar. Não haviam se passado 2 verões desde que Kalen passará pela prova. Erdart se lembrava do rosto do jovem após emergir de Ol. Como as coisas tinham chegado a isso? Como, por toda a vontade divina, ele estava parado nas muralhas de Salme, aguardando reforços de um exército enviado por Calembrier. Não era nem coisa de conto de bardos. Parecia mais uma das histórias de bêbado do Dampim, como aquela vez em que o garoto jurou ter visto um cavalo com um chifre crescendo na cabeça. Tudo o que podemos fazer é lutar com todas as nossas forças, enquanto pudermos. Não há mais nada. Viver para o amanhã. Lana esboçou um meio sorriso e assentiu para si mesma. E Linda Pin é uma boa líder. Não tão ponderada quanto Verna Gritten, mas ainda assim, uma boa líder. Mas você tem certeza? Tenho certeza, Lana. Eles já tinham tido essa conversa. Meus dias participando de conselhos terminaram com a minha esposa. Alguém que toma decisões sobre o futuro de um lugar e de seu povo deveria ter a vontade de estar presente para ver esse futuro. Como as coisas estão, vou me contentar em fazer o meu melhor para garantir que vejamos o amanhã. Aonde você vai?
Perguntou Lana enquanto Erdart se virava e começava a caminhar em direção à escada mais próxima, para deixar o homem dormir um pouco. Erdart desceu as escadas, acenando com a cabeça para os guardas que estavam no portão, trajando uma variedade de couros rasgados, gambezões improvisados e camisas velhas. Pelo menos todos os 4 agora empunhavam lanças com pontas de aço maciço em vez de forçados, foices e porretes. Não havia muito comércio, não com os Uraques vagando pelo continente. Até mesmo os navios eram raros. Mas havia um comerciante vindo de Esquifel, em Valtara, que começara a frequentar a rota marítima entre as 2 cidades. Era dele que aço, ferro, couro e frutas chegavam à cidade. Embora os cofres de Salme logo estivessem vazios, e restasse pouco para negociar, ele passou pelos portões e por cima das 2 tábuas colocadas transversalmente na primeira trincheira, que se curvavam perigosamente sob seu peso. Erdart encontrou Dalen de pé no segundo fosso, sem camisa, com sangue escorrendo de quase 50 pequenos cortes por todo o corpo, alguns recentes, outros crostas abertas e outros que claramente haviam sido suturados. O suor escorria pelos ombros e costas do homem, e ele respirava com a mesma dificuldade que um cão ofegante. O capitão anão, Nimara, estava ao seu lado, assim como alguns dos Beldoaranos e o jovem que havia começado a seguir Dalen como uma sombra, Conal. Você precisa dormir. Erdart estava no topo da trincheira, olhando para o jovem. Dalen cravou a pá na terra, depois girou a cabeça, estalando o pescoço. Após alguns instantes, olhou para trás, erguendo a mão para proteger os olhos do sol. Você ainda está vivo, velho. Isso está aberto a debate. Dalen deu uma risada, enxugando o suor da testa. Tudo bem. Algumas novas cicatrizes para chamar de minhas. Erdart franziu os lábios e torceu o braço para mostrar um longo corte que ia do cotovelo ao ombro. Ele não tinha pensado nisso até aquele momento, e foi então que começou a arder. Mas não tantas quanto você. Você está ficando lento. Dalen passou a mão nas costas, espalhando sangue com suor. Porra! Eu disse que podia suturá-los. Nimara deu de ombros, a luz do sol brilhando nos inúmeros anéis que adornavam seus cabelos loiros. Ela parecia tão abatida quanto Dalen, com um pedaço do lóbulo da orelha esquerda faltando e um corte mal feito no ombro direito. Aliás, era fácil perceber quem entre eles ainda não havia dormido da noite anterior, pela quantidade de sangue e sujeira em seus corpos. Você usa uma agulha como se usa um machado. E sangra como uma menininha. Erdart soltou um suspiro pesado, tirou o martelo das costas, deixou cair no chão e entrou na trincheira. O que você está fazendo? Dalen olhou para ele de soslaio. Vá cuidar desses ferimentos. Anya está dormindo, mas o homem de Ol deve estar no matadouro. Veja-o e depois descanse um pouco. Ao contrário de suas opiniões habituais sobre nomes, Erdart havia gostado bastante do nome dado à estalagem convertida onde a maioria dos feridos era tratada. Tanto sangue havia pingado no chão que começara a parecer tinta. Estou bem. Dalen tentou pegar a pá que havia fincado no chão, mas Erdart agarrou o cabo de madeira com os dedos e a arrancou da terra. Eu não perguntei se você estava bem. Ele se lembrou de uma época em que fora um ancião da clareira, quando falava e os outros ouviam, quando ele era íntegro, e trouxe esse homem à tona. Na verdade, não me lembro de ter lhe perguntado nada. Vá cuidar dos seus ferimentos e descanse. Essas pessoas precisam de um líder, não de um mártir. Você não será de nenhuma utilidade se esses ferimentos infeccionarem ou se estiver exausto demais para brandir uma espada. E você? Você dormiu tão pouco quanto eu, e esses ossos já são bem mais velhos. Esses ossos já sofreram mais do que você pode imaginar. Eles aguentam mais um pouco. Ele pousou a mão no ombro de Dalen e baixou a voz. Um fardo pesado quebra um homem solitário. Você pode até estar disposto a morrer por eles, mas não é disso que eles precisam. Eu assumo daqui. Nós 2 estamos de folga esta noite. Durma. Eu farei o mesmo quando acordar para assumir meu lugar, e nos veremos para um drink no Rustichel. Deus sabe que precisamos de um. Erdart elevou a voz. O mesmo vale para todos vocês que lutaram ontem à noite. Procurem atendimento médico e descansem. Eles também não precisam que você morra por eles, Erdart. Erdart deu um tapinha no ombro de Dalen e olhou em volta. Eu já fiz isso. Só estou demorando mais um pouco.